Eclesiastes capítulo 3 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede ao filho dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine os nossos olhos, para que possamos ver, para que possamos enxergar a verdade das Escrituras. Que sejamos profundamente impactados por essa mensagem. Que tenhamos a percepção do tempo, a compreensão que, acima de tudo, a sua eternidade conduz a nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tempo. Bendito o tempo. Há quem diga que se pudesse voltar o tempo, voltaria muitos e muitos anos atrás. Há pessoas que, se pudessem recomeçar algumas coisas, recomeçariam. Vez ou outra nós nos pegamos pensando sobre o tempo. Tempo em que nós éramos criança, tempo da nossa juventude, tempo do nosso vigor. Choramos olhando algumas fotografias. Alguns olham diante do espelho e dizem: meu Deus, como o tempo passa. O tempo voa. Existem até ditados a respeito do tempo. Dizem que o tempo é o senhor da razão. Dizem que o tempo a tudo cura. Quando as pessoas choram, abatidas e angustiadas, sempre tem aquele consolador que diz assim: o tempo cura todas as feridas. O tempo mostra quem de fato é o seu amigo. O tempo que nós nos prendemos tanto, planejando tantas coisas e que ao mesmo tempo nos limita. Tempo que precisamos para conquistar e tempo que não temos para trabalhar. Tempo que já passou e a gente tem tanta expectativa e diz assim: agora não tenho mais tempo. Queria ter feito tantas coisas porque tinha tempo, mas descuidei do tempo e o tempo me falta e tempo eu não tenho para fazer aquilo que eu quero. E a gente está sempre pensando no tempo. E o tempo é um impedimento, ao mesmo tempo
que nós temos que lidar com a realidade da eternidade de Deus. Como na nossa mente, que é restrita ao tempo, passado, presente e talvez o futuro, pode entender aquele que ao tempo criou, aquele que existiu quando o tempo não existia, porque o tempo só existe para coisas criadas, para nós, para a criação. Para ele não, ele é eterno. Como foi dito na escola bíblica, ele não tem fim, pois não teve início. A eternidade é a identidade do próprio Criador. Ele é eterno, o seu ser é eterno. Então, o tempo a que nós estamos presos, e aqui tanto a nossa mente se desgasta, pensando, refletindo e gastando tempo, nós não entendemos o que é a eternidade. Ficamos amedrontados, principalmente porque a nossa vida se limita no tempo dessa existência. E o que nos mostra o tempo é que a gente vai morrer e que o nosso tempo vai acabar. E a gente fica filosofando e fica pensando na vida e o tempo passa. E quanto mais passa, menos tempo nós temos e mais preocupados ficamos, porque mais tempo precisamos. E as pessoas envelhecem e quando já estão bem no finalzinho da vida, dizem assim: o tempo voa, a vida é um sopro. Conversando na última visita com a irmã Josina, de 94 anos, a pergunta que eu fiz foi: irmã, sua vida passou rápido? Ela disse: pastor, o tempo passa muito rápido. Eu lembro como se fosse ontem, as minhas primeiras idas na igreja presbiteriana lá em Minas Gerais, quando nós íamos a pé, caminhando naquelas trilhas de terra e voltava no escuro. Parece que foi ontem. E olha só, ela já tem 94 anos. O texto que nós lemos é o registro de um homem experimentado. O homem que viveu o laboratório da vida. O homem que usufruiu de tudo que você talvez deseja. Talvez você esteja pensando nessa noite: será que eu vou ter a casa que eu tanto sonho, o carro, a posição e o dinheiro? Salomão teve muito mais do que você pode sonhar em ter. Talvez você esteja pensando na juventude, os jovens são assim. Quais as experiências que eu vou viver nessa vida, os amores, as minhas paixões? Salomão diz que a nada ele privou o seu coração, a todo tipo de mulher ele teve. Ele experimentou várias paixões e de intensas experiências diferentes. E ele então chega à seguinte conclusão, de que tudo na vida é vaidade. Ele teve fama, teve poder, teve influência, teve sabedoria, conheceu muitas coisas, governou sobre muitos, e ele então chegou à conclusão de que tudo na vida é vaidade, e que nada vale a pena debaixo do sol. Quando ele diz debaixo do sol, ele fala sobre o tempo, ele fala sobre a vida como ela é, a vida como é de fato, a vida aqui, no chão, pisando na terra, trabalhando, batalhando todo dia, planejando tantas coisas. Salomão diz assim que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, se você quer gastar o seu tempo bem gasto, goze do fruto do seu trabalho. Usufrua o que Deus te deu, independente da quantidade, mas faça com alegria, sorria, beba seu vinho, coma sua comida, ame sua esposa, abrace seus filhos, viva intensamente, porque o trabalho que tanto te afadiga e te cansa é como uma espécie de punição que Deus te dá, mas que ao mesmo tempo o prazer de usufruir do fruto desse trabalho é a recompensa que Deus dá a todos os homens. E a gente se pega pensando, então, do que vale a vida? Se ao mesmo tempo em que eu desejo ter tantas coisas, acreditando que a minha felicidade está nelas, Salomão, que teve todas estas coisas e muito mais do que eu posso imaginar, ele diz que não, que a verdadeira felicidade se constitui nas coisas simples. Talvez aqui eu tenha a resposta para uma das perguntas que mais nos questionamos. Por que pessoas ricas são infelizes? Por que homens e mulheres com tanto poder, fama e dinheiro não encontram a felicidade? Parece-me que o trabalhador, aquele simples, que batalha todos os dias, picando o cartão na empresa, cansado, é claro, tendo que pegar ônibus, fretado, metrô, aquela rotina incansável e desgastante, Salomão diz que o sono dele é doce. E eu fico imaginando alguém que chegando em casa, cansado do trabalho, tomando aquele banho revigorante, depois de um jantar delicioso, pegando o seu travesseiro de pena de cisne, né? Ajeitando nos braços e colocando sua cabeça, e aquele sono tão gostoso, e Salomão diz assim: doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer seja arroz, feijão e um ovo frito,
ou quer coma muito. De repente, é o próximo do dia do pagamento, ele decidiu comprar 1 quilo de contrafilé, e ele comeu bastante, porque fazia dias que ele não comia carne, mas o sono dele é doce, porém a riqueza do rico não o deixa dormir. E aí, meus irmãos, nós precisamos refletir na vida, na perspectiva do tempo. O que é que Salomão nos ensina? E eu quero pontuar com vocês aqui 5 coisas importantes a respeito do tempo. E eu gostaria que você empregasse a sua mente a refletir sobre isso. Primeiro, o tempo é uma realidade inescapável. Ninguém consegue escapar do tempo. Ele vai falar isso do verso 1 ao verso 8. Por isso que ele começa dizendo assim: tudo tem o seu tempo, ou há tempo para todas as coisas. Ele está se referindo a momentos específicos. Existem momentos específicos para cada acontecimento na nossa vida, não são períodos contínuos. Independente do que você esteja passando, Salomão está dizendo para nós que é um período de tempo. Se você está desempregado, está desesperado, ele está dizendo, há um tempo para o desemprego e há um tempo para o emprego. Não é um momento contínuo. Por isso, ele diz que há ocasiões ou períodos em que a gente estabelece determinados propósitos, há uma especificidade nas nossas intenções, nos nossos planejamentos. E ele faz isso pontuando do início da vida até o fim dela. Vocês perceberam que ele fez isso? Falando do início da vida, e ele conclui falando sobre voltar ao pó da terra. A vida é esse registro do tempo, nascimento e sepultamento. A história da nossa vida. Como é que nós vamos lidar com ela? Quais as atividades que existem na nossa vida? E elas são comuns a todos nós. Vejam, primeiro ele classifica as atividades criadoras e destruidoras. Ele diz que há tempo de nascer e que há tempo de morrer. Ou seja, todos nós que estamos aqui nascemos. Ninguém foi criado em laboratório. Se você nasceu, é uma prova de que você vai morrer. Então, a vida é breve, há um limite da nossa existência. Aqui nós somos levados a pensar sobre algo que as pessoas não gostam de refletir. Sobre a brevidade da vida, sobre a finitude da nossa existência. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas já envelhecidas ou com pessoas com determinadas patologias e pensamos assim, fulano está mais próximo da morte do que eu. Quem garante isso para você? De que você chegará na sua casa hoje à noite ao sair do culto? Quem garante para você de que você viverá essa semana toda que está iniciando hoje? A vida é muito breve e nós não sabemos o tempo da nossa própria existência. Ele diz também que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Nós fazemos planos, mas existem acontecimentos naturais da vida. Existem caminhos que podem envolver doenças, tragédias, fatalidades e que nós não conseguimos lidar com isso. É lógico, pessoas que levam uma vida desregrada, uma vida sem orientação, uma pessoa que se expõe demais, está muito mais suscetível a determinadas tragédias. Ou às vezes nós adquirimos determinadas doenças porque em consequência do bom tempo que nós não cuidamos da nossa saúde. Comemos gordura demais, ingerimos refrigerante demais, açúcar demais. As pessoas que não conhecem a Cristo se entregam aos vícios, fumam demais, bebem demais, passam noites e noites nas baladas, né, e se expõem demais. E essas pessoas sofrem as consequências, porque há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Então, você planta e, logicamente, você vai colher. E ele diz também que há tempo de matar e tempo de derrubar. É lógico que, nesse contexto, ele se refere a guerras, ele se refere ao avanço com a morte dos inimigos e com a derrubada de muralhas. Por isso a expressão tempo de derrubar, avançar sobre determinadas cidades. Eu acho que essa expressão se encaixaria bem na compreensão dos irmãos cristãos lá da Ucrânia. Você já parou para pensar como os irmãos de lá estão sofrendo, vivendo esse tempo de guerra? As igrejas que antes tinham liberdade para se reunir no culto público, no domingo, no dia do Senhor, agora tudo destruído, todo mundo se refugiando, alguns fugiram para outros países ou mandaram suas esposas e filhos e ficaram para guerrear e defender o seu país. Então essas pessoas vivem essa realidade da destruição.
Salomão também disse que as atividades que estão associadas às nossas emoções e que são inescapáveis ao tempo. Existem certas emoções que nós não conseguimos fugir delas. Ele diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Ora, então eu não choro porque quero e nem fico dando risada o tempo todo porque eu quero. Há tempos específicos. Existem momentos de frustrações na minha vida, momentos de decepções e de contratempos que me levam a chorar. Não tem como eu fugir disso. De repente alguém trai a sua confiança ou acontece alguma coisa e você se sente profundamente machucado, ferido, angustiado, ou talvez você esteja passando por um momento difícil e que você chora, mas também há tempo de rir. A vida não é só de lágrimas, do choro, há lágrimas também do sorriso. Há momentos em que a gente consegue, por conta de oportunidades, acontecimentos inesperados que nos trazem alegria, o primeiro filho, o sim para um casamento, a oportunidade de emprego que você tanto sonhou, as coisas que acontecem e que te traz alegria, aquelas risadas à volta da mesa com os filhos no domingo à tarde, aquele momento tão gostoso que você pode estar com os seus amigos no grupo de comunhão, rindo e se divertindo e contando experiências da vida. Salomão diz assim, há tempo para tudo e aproveite cada oportunidade, porque ele também diz, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Às vezes você faz um projeto e você tem convicção de que as coisas vão caminhar exatamente do jeito que você planejou, porque afinal de contas, você planejou como Deus te orientou a planejar. Você não é uma pessoa desorganizada, não é uma pessoa que não tenha o pé firme no chão. Você sabe que precisa planejar, é cuidadoso, mas nem sempre dá certo. E às vezes vem a frustração e vem o tempo de prantear e as pessoas perdem seus investimentos, perdem a sua empresa, perdem uma proposta que era certo que daria, que se encaixaria na sua realidade e de repente você se vê numa situação de pranto. Mas também tem aqueles que de repente prestaram um concurso para ser um desembargador, para ser um promotor de justiça, para ganhar R$36 mil por mês, e você vai lá para ver o resultado do concurso público e descobre que chegou o tempo de saltar de alegria, porque você passou. E você diz assim, agora eu tenho estabilidade. Há determinadas coisas que acontecem na nossa vida que é uma felicidade imensa. É uma alegria que não cabe no peito. As atividades que estão associadas às nossas emoções. O filósofo Salomão, ele diz que há tempo para tudo. E ele então faz uma reflexão dentro desse tempo, dessa realidade inescapável, e diz que nós também temos tempo para posses e para ambições. Vejam, há tempo de ganhar e há tempo de perder. Ganhar aqui é acumular recursos, há tempo de empreendedorismo, você percebe um nicho no mercado, você descobre uma oportunidade e você investe ou você começa um negócio e de repente, bum, e você se dá bem e as portas se abrem e você vê as coisas acontecendo, é o tempo de ganhar, mas também há o tempo de perder. Às vezes o prejuízo é muito grande, aí você chora, porque para alguém ganhar outro tem que perder. Alguns vão à falência. Há pessoas que sofrem a desestrutura. E ele continua falando sobre posses e ambições. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Ele está falando sobre períodos de paz, quando os hebreus retiravam as pedras do campo para cultivar. Em períodos em que havia guerra, eles colocavam mais obstáculos e pedras nos campos. Ele está dizendo que há momentos de reflexão, de reorientação. A vida não é só feita de batalha. Você levanta todo dia para ir trabalhar, você tem as suas metas, tem os seus objetivos, você cuida da sua família, mas pelo amor de Deus, usufrua das suas férias. Há tempo também de recolher as pedras. Há tempo em que você precisa parar, senão você não vai aguentar. Há tempo em que você precisa, de repente, se afastar um pouco dessa correria doida que é a grande cidade, pegar a sua família, pegar os seus filhos, a sua esposa, e ter esse momento de reflexão, de reavaliação, de olhar para você mesmo, olhar para a sua saúde, olhar para a sua família, olhar para os seus projetos e pensar se de fato vale a pena o que você está fazendo. Há tempo de ajuntar pedras
Há tempo de batalha, há tempo em que você está ali na brecha ou na trincheira, olhando o inimigo, olha, estou aqui preparado, as contas vão vir, eu vou pagar, estou trabalhando dia e noite, faço hora extra e corro atrás mesmo e faça isso. Mas há um tempo em que você vai ter que dar uma parada, porque senão você não vai aguentar. Salomão diz assim, há tempo para tudo. E nós precisamos refletir sobre isso. Agora, dentro da realidade inescapável do tempo, ele também diz que há atividades que têm a ver com relacionamentos pessoais. Vejam, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aqui não tem nada a ver com a pandemia ou com o afastamento social. Se você, quando viu lá as orientações do Ministério da Saúde dizendo, olha, não pegue na mão de ninguém, não abrace ninguém, e você está pensando, olha, bem que Salomão disse que há tempo de afastar-se, de abraçar, a palavra abraçar aqui é relação sexual. Ele está dizendo, há tempo de ter a relação e há tempo de não ter a relação. Os que são solteiros não vivem esse tempo. Mas os homens casados, as mulheres casadas, elas também podem enfrentar determinados momentos em que vão precisar se afastar disso. Quer um exemplo? Se um dos cônjuges cai doente e não pode mais ter uma vida sexualmente ativa, não é justificável um homem dizer assim, a minha esposa está de cama e eu vou abandoná-la, quero o divórcio e me casar com outra mulher. Nem a mulher pode fazer isso com o marido, ou uma viuvez. Um homem viúvo ou uma mulher viúva não pode viver na promiscuidade, na fornicação, simplesmente porque agora não tem um cônjuge. Então Salomão sabe que a nossa vida é assim, há momentos difíceis, há momentos desafiadores e há momentos em que envolvem relacionamentos pessoais. E ele diz também que há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. Aqui a ideia é de acumular coisas no intuito de valorizar as lembranças. Você guarda o seu álbum de casamento, guarda a foto dos seus filhos quando fizeram 1 ano de idade. Você guarda determinados objetos. Tem mulher que guarda o vestido de casamento, o vestido lá do baile de 15 anos. Guarda as boas lembranças. Tem mulher que guarda o cartão, o primeiro cartão que ganhou do marido quando ainda tinha intenção de namorar, aquele cartão romântico, o primeiro e único da vida. Depois que o camarada casou, nunca mais deu um cartão. Pode continuar dando cartão, as mulheres gostam disso. Aí elas guardam e leem. Há momentos em que nós precisamos fazer isso, guardar as coisas, e nós precisamos ir lá naqueles objetos e lembrar a nossa história. Os livros que você escreve na contracapa, ganhei de presente do fulano de tal, 1995, e quando você lê, você lembra o dia, você lembra o momento em que você ganhou aquele livro, ou que você ganhou aquele presente. Você guarda objetos, mas também há tempo de lançar fora. Você não pode viver com a sua casa cheia de coisas. Você não pode ter lá um monte de coisas assim que não serve para mais nada, a não ser para te deixar nostálgico. E a esposa diz assim, bem, pelo amor de Deus, joga essa TV, essa caixa pesando 500 quilos fora e compra uma TV de LED, porque essa foi a nossa primeira televisão há 30 anos atrás. Você precisa mudar. Há tempo de guardar, mas há tempo também de lançar fora. Agora veja, ele diz que há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Rasgar aqui é o sinal de dor, de luto, rasgar a roupa. Choro da dor da separação. Essa semana o pastor Juvenil perdeu a sua esposa. Ele é da nossa igreja lá na Bahia. Eu mostrei as fotos para a Patrícia e fiquei imaginando o tamanho da dor que esse homem está sentindo. Ela lutou contra uma enfermidade, foram bons tempos de luta e chegou o momento em que Deus a levou. E ele está vivendo esse momento do luto, esse momento da dor. Não porque ele não crê em Deus, não porque Deus não foi bondoso e não trouxe a cura, mas é porque a separação dói. Então, administrar esse momento de dor, mas também há o tempo de costurar, o tempo de fazer a roupa nova, a força da superação. Quem é que, hoje a gente não faz mais assim no alfaiate, né? Não vai lá no alfaiate para fazer a roupa ou na costureira. Algumas pessoas ainda mantêm essa tradição. Costureira e pedreiro está em extinção, né? Difícil achar, está acabando, né? Mas você, quando está triste e passa aquele período da sua tristeza, o que você faz? Vai no shopping comprar uma roupa. Vou comprar uma camisa, vou comprar uma calça, as mulheres, né? Vou comprar um calçado. Por quê? Para melhorar os sentimentos, aquela sensação de que, preciso me superar, eu preciso vencer esse momento, eu preciso sair desse luto, dessa dor. Salomão sabia disso. Ele sabia disso.
E ele continua: há tempo de ficar calado e há tempo de falar, se referindo à maneira como nós nos comportamos socialmente ao responder os outros. Há tempo em que a gente tem vontade de falar determinadas coisas, mas o bom senso nos proíbe. E você diz assim: é tempo de ficar calado. É melhor você não falar, porque senão você vai sofrer mais prejuízo ainda. A palavra boa é aquela que é dita no momento certo. Ainda nas relações ele diz: há tempo de amar e há tempo de odiar. E aí ele faz uma inversão. Ao invés de falar o melhor primeiro e o pior depois, ele muda intencionalmente. Ele diz assim: há tempo de guerra e há tempo de paz. E essa inversão aqui revela que às vezes nós podemos preferir a maldade, mas nós não podemos fazê-la. Às vezes a gente quer uma guerra mesmo. Às vezes a gente está tão cansado e tão desgastado que você fala assim: eu vou jogar a toalha. Seja com a família, seja no trabalho ou com relacionamentos na igreja. Quantas pessoas não fazem isso? Para mim já chega. Para mim não dá mais. Eu vou chegar hoje na empresa e eu vou falar assim: ó, acabou. Eu só vim aqui para pegar as minhas coisas e eu vou voltar. Eu não quero mais essa vida. Ou quantos que entram em crises dentro da família e chegam à seguinte conclusão: eu vou sair desse casamento. Eu não quero mais viver com essa mulher, não quero mais viver com esse homem. Ele está dizendo: há tempo de guerra, mas há tempo de paz. Às vezes você pode querer fazer determinadas coisas, mas não faz, porque o tempo de paz há de chegar. O tempo de paz há de ser estabelecido, porque o tempo é uma realidade inescapável. O segundo aspecto com relação ao tempo, agora, é que o tempo presente, ele é estabelecido por Deus. É Deus quem nos faz viver o tempo presente. Ele faz isso do versículo 9 ao versículo 14. Veja o versículo 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? O salário no final do mês, se for um bom salário. O que Salomão está dizendo é que existe uma conotação negativa, existe um incômodo. Esse esforço é como um desgaste. A pessoa que parece que está num ciclo sem fim. E você faz, e faz, e faz, e você se pergunta: mas que vantagem tem isso? Já faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que eu faço a mesma coisa e a minha vida está do mesmo jeito. E aí ele levanta esse questionamento: o que eu vou ganhar com todo o meu esforço? Eu não posso aumentar um ano a mais da minha existência. Eu não posso rejuvenescer. Eu não posso fazer absolutamente nada. Eu estou preso à minha realidade presente. Eu não consigo voltar ao passado e eu não consigo acelerar e fazer as coisas que eu quero já lá no futuro. Por isso que no versículo 11 ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus fez todas as coisas apropriadas ao próprio tempo que ele estabeleceu. Agora, esse Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Essa expressão aqui é o que Calvino chamava de o senso da divindade. Todo homem, mesmo aqueles declaradamente ateus, eles têm esse anseio pela eternidade. Perceberam como os homens lutam em busca da vida eterna? Eu ouvi recentemente que um dos criadores do Bitcoin, ele pediu para congelar o corpo dele, né? Ele está congelado. Eles acreditam que daqui mais ou menos uns 200 anos consiga descongelar e resolver alguns problemas de saúde. Acho que ele tinha uma doença degenerativa. Os homens anseiam pela eternidade. Os homens poderosos, se pudessem, porque você conquista tudo com o dinheiro, mas você não compra a vida. Você não consegue aumentar o seu tempo de existência sobre a terra. E ele então diz assim: mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mesmo com esse senso de divindade, com essa percepção de Deus, de que o Senhor existe, o homem pode cuidar da sua estética, mas é necessário que ele se levante e envelheça. Ele pode fazer de tudo nesse micromomento da sua existência, porque o que a gente está fazendo aqui é um micromomento. Você está aqui agora, daqui meia hora vai para a sua casa, é só um micromomento diante da eternidade de Deus.
Vejam, nós não podemos fazer absolutamente nada, versículo 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Seja feliz. Tem gente que vive tristeza atrás de tristeza, angústia atrás de angústia, crise atrás de crise, e vai seguindo a vida sem felicidade. Viva feliz. O catecismo especifica a existência humana para amar a Deus e glorificar a Deus. Isso significa que nós fomos feitos para amar a Deus e para nos alegrarmos nele. Se alegrar em Deus é estar feliz com esse amor revelado pelo próprio Deus. Ninguém é feliz à parte do amor de Deus. Não há alegria, não há felicidade real sem que se conheça o amor de Deus. E não há como você dizer que ama a Deus e não seja uma pessoa feliz. Então Salomão diz assim, não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Às vezes tem gente que fica bravo, fala assim, eu tento ser justo, tento ser correto, mas parece que não vale a pena. Salomão está dizendo, não há nada melhor do que isso. Você andar com a sua consciência tranquila, ninguém vai te parar no meio da rua, não vai jogar nada na sua cara, sua vida, seu testemunho ilibado, sua conduta. Você pode não ser rico, não é abastado, mas você é íntegro. Você anda com a cabeça levantada. A pior coisa que existe é você estar num lugar e de repente você está procurando se não tem algum credor para você correr e se esconder. Ou ter que sair de uma loja, vamos sair aqui porque fulano está ali, eu tenho problema com ele. Viva corretamente. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Poder comer não é só ter o dinheiro para comprar a carne para o churrasco, mas é poder usufruir do churrasco. Quem tem alguma doença, como por exemplo, descobre um diabetes, uma hipertensão, e você gosta de comer doce, ou você gosta de comer sal, e aí você percebe que tem que mudar a sua dieta, aí você já sabe que não há tanta felicidade, que você já não pode comer tudo aquilo que você gosta. Alguns têm até inveja de quem come de tudo. Vai assim num restaurante, numa lanchonete, o fulano come lanche, toma sorvete, e o outro que não pode comer fala assim, nossa, que inveja, hein? Você pode comer de tudo. Ela fala, eu não tenho doença nenhuma, eu como mesmo. E tem gente que come e não engorda. Tem gente que não come e engorda. É um negócio inexplicável. E essas pessoas ficam bravas, elas falam assim, mas não é possível, olha, se eu comer isso aqui, um brigadeiro, a minha glicemia vai lá em cima. Fulano come uma latinha de leite condensado, eu faço isso, uma latinha de leite condensado. Por enquanto a minha glicemia está normal. E aqui ele diz que se eu puder fazer isso, se eu puder beber e ser recompensado pelo meu trabalho, isso é um presente de Deus. Quem é que não fica feliz? Porque chega lá no final do mês, vai no banco ou na lotérica para pagar as contas, recompensado pelo seu trabalho. Não é gostoso? Você pega a fatura do seu cartão e fala assim, vim pagar aqui porque eu quero ter crédito para continuar comprando. E a pessoa fala assim, é R$1.000. Aí você tira R$1.000 do seu pagamento e paga. É recompensa pelo seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, Salomão está dizendo, olha, usufrua da vida. Ele nos recomenda ao contentamento, a ser feliz ou fazer o bem. São essas as expressões. Ao invés de pensar numa vida regalada, contentamento é o oposto da insatisfação resultante do capitalismo exagerado. Então, o celular que você tem não está bom, o carro não está bom, a roupa não está boa, a TV não está boa, a casa não está boa. Tem gente que consegue uma coisa, mas não está bom, tem que ser outra melhor e outra melhor. O contentamento é estar satisfeito, não é você simplesmente ficar ocioso ou acomodado, mas é entender que o que você tem lhe traz contentamento porque foi Deus que te deu. Então pode não ser o melhor carro, mas é o carro que no momento eu tenho condições. É melhor que você tenha este carro e consiga mantê-lo, do que você ter um carro que vai lhe trazer tanto sofrimento e aborrecimento. Você não pode, por exemplo, deixar de comer o arroz com feijão para poder andar num carro. Ou você não pode, por exemplo, deixar de passear com os seus filhos porque você quer um celular de R$10.000. Então, estar contente, estar satisfeito com o que Deus tem dado. Devemos apreciar cada momento da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Todos os momentos da sua vida você deve apreciar. Você está num culto adorando a Deus, aprecie esse momento.
Resista ao sono. Você vai dormir na sua casa. Não fique preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora. Os problemas sempre existirão. Aproveite o momento para entoar louvores ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para ser revestido de graça, bondade e misericórdia. Agora, quando você estiver no seu trabalho, aproveite também o momento. Faça o melhor, seja o melhor funcionário. Desenvolva da melhor maneira possível a sua função. Faça com esmero, com dedicação, com zelo. Seja qual for o seu trabalho, porque você faz para o Senhor, e o Senhor está dizendo que é um privilégio poder fazer isso. Quando você está na sua casa, não fique no celular o tempo todo. Aproveite seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Aproveite datas específicas como essa, Dia das Mães, ou aniversário, ou Natal, ou Dia das Crianças, e aproveite sua família, porque um dia você não os terá mais. Tem gente que não consegue, não abre mão, não compra uma lembrancinha, não vai visitar. Mora na outra cidade, eu vou gastar, vou pagar pedágio. Gaste! Vá ver seu pai, talvez seja o último dia, a última oportunidade. Vá ver sua mãe. Carregue seus filhos no colo. Os homens, eu costumo brincar assim, brinque de lutinha com seus filhos, com os meninos. Ensine-os a lutar. Fala assim, você vai aprender a lutar para defender a mamãe, para proteger caso o papai falte. As meninas, às vezes eu fico vendo a Joana preocupada com a maquiagem, preocupada com a estética, se projetando na mãe, fazendo determinadas coisas. É assim que tem que ser. Eu sei que algumas mulheres têm a vida muito corrida, eu sei que tem que trabalhar, tem que cuidar de casa. Mas não abre a mão do ministério primário que são os seus filhos. Não vale a pena. As famílias estão totalmente destruídas. A juventude, olha como o comportamento dos jovens aí fora e até mesmo nas igrejas. Eles não têm referência de seus pais. Muitos jovens olham para o pai e a mãe e não enxergam uma pessoa que ama a Deus de verdade. Às vezes até vê um religioso, uma religiosa, mas não uma pessoa que ama a Deus com todo o seu coração. O pai reclama o tempo todo, a mãe está sempre murmurando. Como que filhos crescerão num ambiente de gratidão e louvor a Deus? Por isso que muitas pessoas que não possuem grandes recursos, elas aprendem a estar satisfeitas e não estão acomodadas. Versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. É Deus que está presente dando continuidade a esse movimento do mundo. Deus cuida de tudo para que percorra o seu ciclo. E o fato de eu não saber o que Deus determinou para mim deve me levar a confiar plenamente na vontade divina. Eu não sei o que Deus reservou para mim. Eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que batalhar, mas eu não sei qual o propósito de Deus para mim. Eu citei o caso do pastor Juvenil. Quando ele assumiu a igreja, eu tenho certeza que ele não imaginava que Deus levaria sua esposa no percurso do seu ministério. Eu não sei. Eu não sei qual o propósito de Deus para mim, você também não sabe. Eclesiastes 7,14, nós vamos chegar lá, mas ele diz assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Se você está num dia bom, aproveite, não há pecado nisso. Aproveite os dias bons, mas quando forem ruins, considere uma coisa, Deus faz tanto um quanto o outro, para que o homem não saiba nada sobre o seu futuro. Uma vez eu li esse versículo para pregar contra o famoso dom de revelação que, numa determinada época, era uma epidemia nas igrejas. Todo mundo queria saber o amanhã e corria atrás de gente que tinha revelação. E eu disse, olha, Deus faz um dia bom e faz um dia ruim para a gente não saber o amanhã. É um privilégio para nós não saber o amanhã. Por que que alguém precisa ouvir eu dizendo assim, olha, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Não preciso saber, o que eu preciso é confiar em Deus. O Senhor é o meu Deus. É Ele quem cuida de mim, não há necessidade. O próprio Deus, Ele oculta de mim o futuro para que eu dependa dEle, para que eu não saiba absolutamente nada. Eu oro todos os dias, sabendo que Deus não muda a sua santa vontade, mas Ele muda a minha. E eu quero uma coisa, e eu quero, e eu oro, e eu quero, e de repente eu não quero mais, porque a vontade de Deus é que eu não tivesse aquilo. E a gente precisa aprender isso.
Nós precisamos nos desprender dos nossos objetivos, como se eles fossem o mais importante da nossa vida. O que você quer para você não significa que é o que Deus quer para você. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não há quem ame a Deus, de fato, quando considera mais a sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe e seus recursos. Ninguém pode ser mais importante do que Cristo. Nada pode me prender. Terceiro ponto. Agora ele falou sobre o tempo, uma realidade inescapável, falou sobre o presente estabelecido por Deus, agora ele fala o passado no conhecimento de Deus. Versículo 15 e 16. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, nessa vida humana, nessa vida de batalhas e lutas, no lugar da justiça, havia impiedade. Ora, o Supremo que deveria zelar pela justiça, juízes e reis e poderosos, optaram pela impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Ele está dizendo, olha, não há nenhuma circunstância que Deus não tenha interagido na nossa vida. Talvez você diga assim, nossa, mas olha, isso foi tão inesperado, eu jamais imaginei passar pelo que eu estou passando. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Não há nenhuma surpresa para Deus, não há novidades para Deus. Deus não é pego de surpresa. Deus não se surpreende, eu não imaginava isso. Nunca esperei isso. Meu Deus. Deus não vai fazer isso. Deus sabe absolutamente de tudo. E às vezes nós ficamos desesperados diante de notícias ruins, e Ele está dizendo, aquilo que é já foi. Deus há de julgar todas as coisas. Quarto, o tempo da sua própria vida e o juízo de Deus. Ele retoma o assunto inicial e diz assim, agora o tempo da sua existência e o juízo de Deus. Versículo 17 ao 21. Olha só como Salomão é um homem que não fica apenas como espectador na vida. Eu fico imaginando alguém sentado, refletindo sobre sua existência, e ele começa dizendo assim, eu fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova aos homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino o aguarda. Eu tenho uma cachorra em casa, a Lara, e eu tenho instintos parecidos com o dela. Eu quero comer todo dia, eu quero beber água, eu faço minhas necessidades. E eu vejo que a Lara está envelhecendo e ela deve estar esperando a morte, eu também. Parece que a gente é igual nesse sentido. Não tem nenhuma diferença. Talvez você pense assim, não, mas eu sou um ser humano, né? Eu tenho organização, planejamento, percepção, mas a nossa luta é pela existência, pela vida. Principalmente os homens, quando tem um diagnóstico de gripe, já, meu Deus, eu vou morrer, e agora, não sei o que, não é assim? A gente fica preocupado, aí vai na farmácia, compra antigripão, antitérmico, analgésico, remédio, esse antibiótico e pede receita para... A farmacinha de casa é aquela caixa assim, cheia de remédio, tem remédio vencido há mais de 3 anos. Guardou lá, tomou um comprimido, mas é aquele desespero. E Salomão está pensando, nossa, parece que a gente é como os animais. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm um fôlego de vida. Eu respiro, ela respira. Eu ando de um lado para o outro, faço as minhas coisas, ela também. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. E ele diz assim, olha só uma afirmação, nada faz sentido. Não tem sentido. O que eu vou fazer então da minha vida? Salomão diz assim, todo mundo vai para o mesmo lugar, todos vieram do pó, e ao pó todos retornarão, vai todo mundo morrer. Olha que notícia, isso é coisa para se falar num domingo à noite, dia das mães. Vocês vão morrer, nós vamos morrer, aleluia. E ele então diz assim, quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Fiquei pensando, quantas vezes nós nos pegamos pensando sobre a vida ou como Deus nos enxerga? Você nunca pensou sobre isso? Nem no dia que você foi pescar, você fica sentado lá na beira do rio, você fica pensando assim,
como que Deus me enxerga? Como Deus olha para mim? A minha vida, o meu procedimento, as coisas que eu faço, os sentimentos que eu tenho, as minhas ideias, que só eu sei o que passa na minha cabeça. Que se alguém soubesse, nossa, ia ficar assim, você é doido. Tem essas coisas, porque todo mundo tem umas coisas meio malucas, né, na cabeça, ou só eu. Tomar cuidado para não confessar aqui, né? Sentimentos. E ele fica refletindo sobre a vida, como Deus o enxerga. E aí ele chega à seguinte conclusão: Deus vai levar a juízo todo mundo, seja o justo, seja o injusto, ou seja no tribunal de Cristo para recompensar as boas obras, ou seja diante do trono do juízo para a condenação eterna, mas todos vão comparecer diante do justo juiz. Diz assim, nós vamos vivendo o propósito de Deus nesse tempo da nossa existência, mas há um final, e o tempo do juízo vai chegar. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra e não tem pensado a respeito disso, eu quero te assustar. O dia do juízo vai chegar sobre a sua vida. Se você não tem vivido de maneira coerente com as Escrituras, você pode vir na igreja todo domingo e você será condenado ao inferno. Não há salvação sem Cristo Jesus. Se você estiver pensando assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, Deus sabe meu coração, Deus sabe absolutamente de tudo. E é exatamente por saber disso que Ele está nos condenando. Não há méritos em nós, não há nada que justifique. Ou a gente faz o que Ele manda fazer, ou não há como nós sermos salvos. E Salomão diz assim, todos vão comparecer diante do juízo. Então a morte aqui para Salomão é a grande niveladora dos seres humanos. De repente algum poderoso lá, num determinado país, ou um pobre e irrelevante na sociedade, alguém que é um sobrante social, alguém que vive em vulnerabilidade social, de repente alguém que está morando na rua, em condição de rua, ou o mais poderoso, monarca, aristocrata, poderoso influenciador, dono de bancos, todos vão morrer. Vai morrer o homem simples, o João Pedreiro, vai morrer aquele famoso banqueiro, com toda a sua riqueza, todos vão estar diante de Deus. Agostinho dizia o seguinte, o que nos diferencia dos animais irracionais é a nossa inteligência e não força. Quanto mais inteligentes, mais demonstramos a nossa humanidade. É isso mesmo. Porque se fosse a força, há animais muito mais fortes do que nós. Mas é a nossa inteligência que nos leva a esse conhecimento da humanidade. Por isso que Salomão diz assim, eu fiquei pensando, eu acho que aqui a Lara não faz isso. Eu acho que quando a Lara está lá sentadinha, ela está esperando ração, mas acho que ela não está pensando, não. Será que vale a pena ficar? Apesar que a outra cachorra fugiu de casa, né? Eu acho que ela pensou muito, né? Será que vale a pena ficar nessa família? Ela abriu o portão, no dia do grupo de comunhão, o Duque da Veri fugiu também, né? Chegou um monte de irmão lá, ele abriu o portão, ó. Mas aí acho que ele pensou, refletiu, falou, acho que eu vou voltar para a casa da Veri. Ele apareceu de novo. E Salomão pensa sobre a vida. Aqui no hebraico a expressão, o mesmo fôlego, pode ser traduzido como o mesmo espírito, ou o mesmo vento. Ou seja, um símbolo de vida. Portanto, meus irmãos, Deus vai nos levar a juízo. E por último, Salomão então olha para a eternidade. Ele foca agora, ele coloca os seus olhos em direção à eternidade. Versículo 22. Por isso concluí. Então eu chego a um pensamento final aqui. Eu vou concluir todas as minhas inferências. Ele diz assim, não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Não há nada melhor. Isso aqui também ocorre no versículo 12 e no capítulo 2, versículo 24. Fazendo referência às bênçãos dos prazeres cotidianos que Deus nos concede. Como é bom tomar o nosso café, comer o nosso arroz com feijão. Como é bom poder estar em casa, estar com os irmãos. Como é bom tomar aquele copo de água refrescante quando a gente está com sede, não é? Como é bom tomar um banho no dia que você está cansado e quebrado do serviço. Como é bom tomar um analgésico quando você está com aquela enxaqueca terrível. Como é bom poder deitar quando a sua coluna está te arrebentando e você faz assim, não aguento mais. Você faz aquele alongamento.
Sabe, esses prazeres da vida. Você diz assim, ai, que gostoso, quem tem rede em casa. O baiano já pensa logo em rede, né? Aí você fica balançando na rede e fica pensando assim, nossa, não tem problema nenhum por enquanto. Isso é bom. Ele diz assim, isso é a melhor coisa. Você poder usufruir disso é um dom de Deus, desfruta do seu trabalho. Você chega na sexta-feira e aí você diz assim, sábado e domingo eu não vou trabalhar. Ufa, cansado. Você fala assim, amanhã eu posso dormir um pouquinho mais, posso levantar, tomar o meu café sem aquela correria de todo dia. Né? Você praticar o seu hobby, fazer sua caminhada, sua corrida, sua pescaria, lavar seu carro. Quantas pessoas não esperam por esse momento? Agora imagine alguém que está no leito da enfermidade, alguém que está doente, que não está pensando em sair dali pulando de alegria porque vai conquistar tantas coisas na vida, mas simplesmente porque está com saudade. Pessoas hospitalizadas, sentem falta da família. Chega agora Dia das Mães. Quantas mulheres não estão internadas, UTI, ou um leito comum de hospital, mas com determinadas doenças que não pode sair? E sabem que muitas outras estão com os filhos ao redor da mesa, comemorando, e elas pensam assim, como eu gostaria de estar com os meus filhos. Ou quantos filhos que não podem estar com a mãe. Então, se você pôde fazer isso, é um dom de Deus. Deus te deu esse privilégio hoje. Deus é quem nos dá esse grande privilégio de vir à igreja no domingo para prestar um culto. E tem gente que ainda abre mão de vir na igreja, de repente, para fazer alguma coisa que caberia num outro horário. Pode fazer, o domingo é o dia do descanso, é o dia de servir a Deus, é o dia de adorar a Deus, é o dia de dormir à tarde, não tem problema, mas é o dia de cultuar a Deus, é o dia de trazer a família, é o dia que você pode passear, sim, pode descansar e usufruir, reconhecendo que todo o trabalho da sua semana é fruto da providência divina e que o primeiro dia, a primícia da sua semana, o domingo é o dia em que você vai prestar o seu culto a Deus e você vai descansar, porque o descanso aponta para Cristo e, consequentemente, para a eternidade. A própria eternidade é que Salomão se refere aqui. Então, nós estamos envelhecendo. Eclesiastes 12:7. Nós somos pó, e o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Esse é o nosso fim. Portanto, vivamos e aproveitemos o tempo intensamente. E eu concluo, irmãos, fazendo algumas reflexões. Primeiro, procure uma vida justa, sem apegos a prazeres mundanos, para você não viver ansioso com o futuro, mas confiante em Deus. Tem muita gente que sofre de ansiedade porque não tem vida de confiança, porque se apega demais às coisas materiais, não nutre, não cultiva uma vida de confiança em Deus, de oração, de entrega. Então está sempre ansioso, sempre desesperado, não consegue confiar em Deus. Alguns acontecimentos da nossa vida, embora sejam dolorosos, eles também fazem parte do plano eterno de Deus para cada um de nós. Pense no que você está passando. Não fique murmurando, não reclame. Talvez seja muito difícil. Eu posso sequer imaginar o tamanho do seu sofrimento. Mas eu gostaria que você olhasse por uma ótica diferente. Deus intentou isso para a minha vida. Deus planejou isso. E se Ele planejou, Ele tem um propósito. Então eu confio na soberania de Deus, eu confio na vontade de Deus e eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus, em sua soberania, conduz e conhece cada um dos movimentos da nossa vida. Deus sabe absolutamente de tudo. Como num grande teatro, Ele está conduzindo cada personagem, cada transição de uma peça para outra, cada cena, nada é despercebido diante do nosso Deus. Nossa vida, nosso período de existência nessa condição aqui terá um fim. Então essas preocupações, o cansaço, as doenças, o envelhecimento, tudo que você está passando, eu estou aqui pregando uma dorzinha na coluna, isso aqui também vai ter um fim. Talvez você esteja aí, banco duro, aí se mexe para lá e para cá, e se esforça para se concentrar, também vai ter um fim. Tudo isso que envolve a nossa vida como ela é, isso aqui tudo terá um fim. O seu dia já está marcado na agenda de Deus? Quem usa a agenda sabe o que isso significa. Na agenda de Deus, lá já está o dia em que Ele vai te chamar. Não precisa ficar preocupado, você não vai nem antes e nem depois. Vai no dia em que Ele estabeleceu. Portanto, cuide
para não ignorar a presença de Cristo, porque Ele é o único meio de salvação. É isso que nós devemos nos preocupar, com Cristo, em servi-lo, amá-lo, seguir o seu exemplo. Às vezes a gente se preocupa demais com coisas que não são tão relevantes na nossa vida e deixamos de lado aquilo que deveríamos fazer, que é procurar viver em comunhão com Cristo Jesus, amando a Ele, servindo a Ele. Essa é a mensagem do pregador, essa é a mensagem que ecoa nos evangelhos.